Olá, bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Nós vamos dar sequência ao estudo da Bíblia através do manual da lição da Escola Sabatina, que está quase finalizando. Estamos na lição 10, retribuindo, dentro do contexto da lição chamada Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E o verso para memorizar está no capítulo de Apocalipse 14, verso 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A lição vem falando de um assunto muito interessante, sobre o final dos anos de trabalho de uma pessoa. E diz que essa transição do período de trabalho para o tempo da aposentadoria pode ser uma experiência traumática. Em termos de finanças, qual é a melhor maneira de proceder? E a lição vai trazendo alguns conselhos bíblicos, como nós devemos proceder nesta faixa etária da vida, nesse período da vida em que uma pessoa, após ter trabalhado, ter juntado seus recursos aqui na terra, ele agora vai ter uma vida de descanso desse trabalho físico, né, laboral, remunerado. Mas o que a Bíblia vem trazendo para nós de conselhos? É comum você ouvir o seguinte, como diz a lição, aparecer os temores, como, por exemplo, morrer cedo demais, antes que a família esteja segura, viver tempo demais, esgotando suas economias, enfermidades graves, todos os recursos poderão ser extinguidos, né? Deficiência mental ou física, quem vai cuidar de mim? São pensamentos que passam pela mente e Deus não aceita esse tipo de pensamento, esses medos. Ellen White escreve o seguinte: todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Então a lição vem trazendo conselhos de Deus sobre nossos últimos anos de vida aqui na terra. E a lição de domingo vai trazer a parábola do rico insensato. Está no livro de Lucas, capítulo 12, de 16 a 21. E chega aqui na história o seguinte, pensamento. No verso 16 diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-se. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Qual é a mensagem relevante nesse texto? A lição nos diz que o egoísmo o fazia viver como se não houvesse Deus, como se não houvesse céu nem vida futura. Aquele homem viveu e planejou somente para si, somente para esta terra. Aquele homem da parábola escolheu o material em lugar do espiritual. Ele foi um mordomo infiel, não praticou a beneficência, esqueceu que dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. E nós vimos na lição 8, falando do contexto da aposentadoria, nós vimos que essa fase tem o potencial de ser a mais agradável se as decisões dos anos anteriores forem sábias e não arruinadas por imprevistos. Então, a lição 8 nos diz que essa fase da aposentadoria pode ser a fase mais agradável se houve um planejamento para esse momento, né? E nós aprendemos aqui que essa história fala sobre o que não fazer na aposentadoria. Se alguém está encerrando a carreira profissional para gastar seus recursos acumulados consigo mesmo, deve ter cuidado e levar a sério essa história. A lição, essa parábola destaca para nós dois temas que eu trouxe aqui. Eu destaquei o egoísmo e a ociosidade. O egoísmo porque na parábola o rico insensato diz assim: descansa, come,
bebe, aproveita a vida. É comum pensarmos que quando a gente for se aposentar, a gente vai ter todo esse tempo para curtir a vida, para fazer algo só para nós. Agora eu vou poder viajar, eu vou poder fazer isso e aquilo. Eu vou fazer para quem? Para mim, para mim. O egoísmo toma conta. E a lição aqui nos traz esse entendimento, que este rico insensato não era pecado ele acumular suas riquezas, de maneira nenhuma, ele trabalhou honestamente, ele conquistou com seu suor, mas a gente percebe que ele não distribuiu, não ajudou, porque ele estava querendo destruir os celeiros que tinha para reconstruir outros maiores, para acumular bens. E aqui Deus nos diz que isto é egoísmo, egoísmo da parte das pessoas que assim agem. E outro ponto que eu destaquei foi sobre a ociosidade. A idade não deve nos impedir de ser produtivos, nem de fazer o bem. Eu vou me aposentar, agora eu vou ficar sem fazer nada. Não. Enquanto nós tivermos saúde e vigor físico, nós somos comissionados a sermos pregadores do Evangelho, a ajudarmos as pessoas a conhecerem Jesus, levar a salvação para as pessoas que ainda não conhecem. Nós somos comissionados independente da idade. Temos capacidade física e vigor mental, que sejamos instrumentos até o fim, até a hora que nós descansarmos no Senhor. Então a lição nos trouxe esses dois pontos, do egoísmo e da ociosidade. Nós não devemos, porque entramos na aposentadoria nesse tempo de descanso, entre aspas, do trabalho laboral da gente, e a gente pensa que também vamos descansar de trabalhar para Cristo. Não, aí é que nós vamos ter tempo para trabalhar para o Mestre. Se temos recebido as bênçãos de Deus só pensando em nós mesmos, ignoramos os outros e a causa de Deus, seguimos o exemplo do rico louco. Que nós tenhamos cuidado e entendimento do que esta parábola nos trouxe como lição. E a lição de segunda-feira, um outro conselho que Deus nos fala sobre os nossos últimos anos, que nós não levamos nada para o túmulo. Os textos de 1 Timóteo 6 diz que nada trouxemos, nada podemos levar. O texto de Tiago 4,14 fala que a vida é apenas um vapor. Sabe o que é um vapor? Quando a gente coloca uma água na panela para cozinhar algo e essa água começa a ferver, você olha na tampa assim, tem aquele vaporzinho subindo. Deus compara a nossa vida com esse vapor. Ele sobe, ele some, a gente não vê, desaparece. Eclesiastes 12, 18 a 22 nos diz que todo homem é vaidade. A vida é apenas um vapor. O que esses textos nos ensinam sobre a vida humana terrena? Nos ensinam que a vida é passageira. Com a morte, tudo que nós conquistamos será deixado para outras pessoas. Nós não levaremos nada. O que nos acompanha é somente o caráter. Quando nós levamos alguém para o cemitério, para deixar lá dormindo até Jesus voltar, a pessoa volta sem nada. A gente nasce sem nada e volta também sem nada. Por que tanta ganância, tanto acúmulo de bens, sendo que Deus nos dá para que a gente viva bem e ainda ajude na sua obra, na sua causa aqui na terra? Quem vai ficar com os nossos bens, já que uma hora nós vamos morrer? Quem vai ficar com os nossos bens? A lição nos traz aqui algumas orientações interessantes. Se nós temos bens poucos ou muitos, nós vamos morrer e não vamos levar nenhum, quer seja pouco ou muito. E a lição que nos diz assim, que seriam distribuídos, esses bens quando a gente morrer, seriam distribuídos como nós gostaríamos que fosse? A partir de uma perspectiva bíblica, nós devemos planejar para como vai ficar essa distribuição dos nossos bens. Primeiro, a lição nos traz a ideia de que nós devemos atender às necessidades dos nossos entes queridos. Atender às necessidades dos nossos entes queridos e depois devolver a Deus o que restou para o avanço da sua obra. É interessante esse ponto. Nós devemos também deixar para Deus, devolver para Deus no final da nossa vida
aquilo que Deus também nos concedeu. Primeiro, atender às necessidades dos nossos entes queridos e também deixar uma parte para Deus, para o cumprimento da sua obra, para o avanço do Evangelho, para que mais pessoas conheçam o plano da salvação e aceitem a Jesus como Salvador pessoal. Esses recursos, né, devem ser administrados. E se você não sabe, se nós não temos o conhecimento, a lição nos orienta a buscarmos ajuda profissional através do planejamento patrimonial. As pessoas vão nos orientar como fazer, como deixar dividido certinho para que atenda a necessidade dos nossos familiares que ficarem e também atender a obra de Deus. A lição de terça-feira tem como título: Comece com as necessidades pessoais. Outro conselho de Deus para nós sobre estes assuntos que estão falando dos nossos últimos dias de vida na Terra. Isso dentro do contexto da aposentadoria. Por exemplo, em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: Deus diz, se formos fiéis, nossos celeiros ficarão cheios. Nós, nesse tempo atual, nós não temos um celeiro. Deus nos abençoa com um trabalho ou um negócio, se nós estivermos dispostos a seguir, e Deus vai nos abençoar se nós obedecermos. Provérbios 27, 23 diz assim: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Como aplicar estas palavras hoje para nós? Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Primeiro, nós devemos ter sabedoria para administrar os bens que Deus colocou em nossas mãos. Revise seus registros financeiros e determine o estado de seus assuntos financeiros, né? Nós devemos ter cuidado para saber administrar, para que a gente viva bem com a nossa família e ainda tenhamos como ajudar o nosso semelhante. O texto de Provérbio indica que nós devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para a nossa família. Um outro ponto que a lição traz é que nós devemos planejar o que ocorrerá com as nossas posses quando elas não mais estiverem sob a nossa administração. Como nós falamos anteriormente sobre o planejamento patrimonial. A mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que nós descansamos. Cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para outros e um auxílio para a obra de Deus. A lição traz aqui um exemplo muito bonito de Davi. Davi sabia que logo ele morreria, que ele ia descansar no Senhor, que ele ia ser levado para o sepulcro. Mas então Davi fez os preparativos necessários. Ele nomeou Salomão seu herdeiro e garantiu que, através de Salomão, ele continuasse o legado espiritual e material para continuar a obra de Deus. Davi, então, dividiu ali a herança e colocou nas mãos de Salomão a responsabilidade dele continuar com o legado espiritual. E foi através de Salomão que o templo foi construído. Essas decisões, Davi tomou essa decisão ainda quando ele tinha capacidade e faculdade mental em perfeito estado. Então, a gente aprende nessa lição que essas decisões devem ser tomadas enquanto nós temos capacidade para dirigir, para fazer acontecer estes assuntos, para que haja um legado material e espiritual para aqueles que ficam, tanto para nossos filhos dos nossos filhos, como também para a obra de Deus. Davi trouxe esse exemplo para nós. A lição de quarta-feira vai falar sobre caridade no leito da morte. É um outro conselho que a Bíblia nos traz. Alguns princípios tirados de alguns textos sobre como nós devemos lidar com o dinheiro. 1 Timóteo 6,17 diz que nós devemos ensinar os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é instável, que os ricos não coloquem a sua esperança no dinheiro.
Segundo Coríntios 4,18 diz que as coisas que nós vemos agora, logo elas passarão, mas as que não vemos, elas durarão para sempre. Provérbios 38 diz que dá-me o pão que me for necessário. Estejamos contentes com o que nós temos. Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Sempre vai querer mais. No contexto de ser um bom mordomo ao planejar para a morte, um perigo que as pessoas enfrentam é a tentação de acumular bens agora, justificando este acúmulo com a seguinte ideia: bem, quando eu estiver perto de morrer, poderei doar tudo. Deus não aprova esse pensamento. Por quê? Porque aqui é dito que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Essa caridade no leito da morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Passou a vida inteira acumulando para si, deixando de ajudar, deixando de promover o reino de Deus, só pensando que quando estiver perto de morrer ele pode juntar tudo e doar. É como a parábola do insensato. Louco, esta noite te pedirão conta a tua alma e o que tens preparado para quem será? Devemos ter isso em consideração, que o egoísmo não é para fazer parte da mordomia daqueles que esperam ver Jesus. O egoísmo não é para fazer parte da vida daqueles que almejam morar no céu. Nós temos aprendido ao longo dessa lição que aqueles que entesouram as coisas, os recursos somente nesta terra, tudo será tragado, tudo será destruído, tudo ficará para trás. E assim como aquele jovem rico, a pessoa, assim como Judas que cobiçou, que viveu só para as coisas dessa terra, a pessoa ficará aqui também, junto com tudo que tem, porque um dia tudo será destruído. Nós devemos considerar o seguinte, que devemos praticar beneficência e ajudar no avanço da pregação do Evangelho. Devemos ser generosos com a obra de Deus ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida. Não somente no final, quando a gente não sabe a que horas nós podemos descansar. Tudo é de repente. O meu filho, quando descansou no Senhor naquele dia 16 de março de 2020, ele não sabia que aquele dia seria o seu último dia, a sua última manhã. Eu acho interessante que ele tinha um valor na conta do banco de um consórcio que ele estava fazendo para o final da formatura. E Deus devolveu aquele dinheiro para ele 2 semanas antes dele descansar. E ele devolveu a Deus o que pertencia a Deus. Ele não sabia que naquela manhã de segunda-feira ele descansaria. E quando você junta recursos para ser devolvido na última hora, nós não sabemos qual é a nossa última hora. Ou se de manhã, se meio-dia, ou se à tarde, ou se à noite, nós não sabemos. O que Deus pede da gente é que nós pratiquemos a beneficência, que tenhamos um coração generoso em reconhecimento a tudo que Deus nos dá. Porque é Ele quem nos dá saúde, força para conseguirmos as coisas que temos. E neste período nosso da aposentadoria, enquanto temos capacidade mental e saúde mental, nós devemos planejar como vai ser distribuído aquilo que pertence a nós antes de nós descansarmos no Senhor. A lição de quinta-feira traz o tema legado espiritual. Independentemente de quanto temos, há um ponto importante do qual devemos nos lembrar sempre. Os textos de Salmo 24:1, Hebreus 3:4, Salmo 50:10, Gênesis 14:19, Colossenses 1, de 15 a 17, têm um ponto central em todos eles, que diz que tudo pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós somos apenas administradores. Nós somos apenas mordomos. Nós apenas cuidamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ah, mas eu conquistei o meu trabalho. Sim, Deus nos deu saúde e condições de ter esse trabalho. Então pertence a Deus esse trabalho. Foi Ele quem nos deu.
Se nós pensarmos como pensou Jacó, Jacó é um exemplo lindo de planejamento para esse último momento da vida. Jacó primeiro buscou fazer uma aliança espiritual com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo na minha jornada, se o Senhor me der comida, me der trabalho, me der vestes, me der o que eu necessito, eu certamente serei fiel ao Senhor. E nós vimos na história de Jacó que ele primeiro fez um pacto com Deus, Deus abençoou Jacó com trabalho, Deus abençoou Jacó com uma família, e Jacó então, ele foi próspero, ele teve como armazenar tesouros aqui na terra, mas principalmente tesouros no céu. E no final da sua vida ele tinha bens para distribuir para os seus filhos. Nós precisamos buscar o nosso relacionamento primeiro com Deus. E Deus vai ajustar aquilo que está em desordem em nossa vida. Se na sua vida você já está caminhando para aposentar e olha para trás e pensa, o que foi que eu fiz? Se você não buscou a Deus, ainda dá tempo de buscar a Deus. E se você conhece, tem uma vida com Deus, mas não se organizou porque não é fiel a Deus, peça perdão a Deus e comece de agora a também ter uma organização na sua vida financeira. Coloque Deus em primeiro lugar, porque Deus ele é o dono de todas as coisas e Ele vai nos dar sabedoria para vivermos com o que nós temos, pouco ou muito, dentro de um contexto de contentamento, e Ele vai abrir os celeiros continuamente sobre nós, com bênçãos materiais e principalmente bênçãos espirituais, paz, saúde, harmonia, uma convivência agradável. É isso que Deus quer para os seus filhos. Então, nós somos apenas mordomos e tem uns que são fiéis ou infiéis. Que nós sejamos mordomos fiéis, que é o que a lição nos tem ensinado durante esse trimestre. A lição nos diz aqui o seguinte: quando tivermos completado a tarefa que Deus nos deu e tivermos cuidado da nossa família, devemos devolver o restante a Ele. Que lindo, né? Cuidar da nossa família, deixar recursos para eles, porque vamos morrer, não vamos levar nada. Vamos organizar essa distribuição, enquanto temos capacidade mental para fazer isso. E vamos também devolver o restante para Deus. É interessante que no final da nossa vida, Deus pede primeiro para a gente cuidar dos nossos e depois devolver para Ele. É muito sábio os conselhos da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ao dar a obra de Deus, você está juntando para si tesouros no céu. Há muitas vantagens em doar agora, enquanto estivermos vivos. Sabe por quê? Porque o doador pode ver os resultados no presente. Outra vantagem é que não há briga entre os familiares ou amigos após a nossa morte. Outro ponto que eu destaquei aqui é que distribuindo, outra vantagem é garantir que a doação será feita à entidade destinada, sem interferência judicial ou parentes descontentes. Outra vantagem aqui de doar agora é que demonstra que o nosso coração de doador foi mudado do egoísmo para o altruísmo. Uma outra vantagem de doar agora é que nós estamos armazenando tesouros no céu. Vamos finalizar a lição dizendo o seguinte, que nós somos apenas passageiros nessa terra. O que nós temos também, tudo passa. O que temos de passar aos outros deve ser decidido enquanto temos capacidade para fazer isso. O que temos de posse será um passado para outros. Deus nos aconselha a planejar a distribuição dessa herança, pouco ou muito, levando em conta a generosidade para com a obra do Evangelho, cuidado com a nossa família, deixando sempre um legado de fé. A segunda vinda de Cristo se aproxima. E a vinda de Jesus é a nossa grande e bendita esperança. Amém? Será incrível ver Jesus voltando. Queremos ouvir as palavras, muito bem, servo bom e fiel. Mas se descansarmos antes da volta de Jesus, se seguirmos sua vontade revelada, poderemos ter a satisfação de ver a sua obra avançar
por causa dos nossos esforços, sabendo que, devido ao nosso planejamento patrimonial, ela continuará depois que partirmos. Lembre do exemplo de Davi. Davi morreu, descansou. Mas o seu exemplo continuou falando, o seu legado ficou. Um legado espiritual e um legado material. Que nós possamos ter compreendido este assunto, de que no final da nossa vida nós devemos saber que devemos cuidar dos nossos familiares e também retribuir, devolver o restante ao doador de todas as coisas, que é Deus. Que o Senhor nos abençoe. Gostou dessa lição? Curta, compartilhe e se inscreva no canal e vamos juntos levar Jesus à esperança viva. Amém?